Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo. Eu quero aqui abrir um parênteses inicialmente para dizer o seguinte: quanto da minha felicidade, porque a semana passada eu estava com 333, perdi um, fui para 332, aí publiquei um vídeo sobre a história sobre Chico Buarque e eu fui para 340 inscritos. Estou muito feliz mesmo, porque o tema foi um tema que agradou, foi um tema que as pessoas ouviram com atenção, gostaram e se inscreveram no meu canal. Espero que o vídeo de hoje também desperte, né, mais interesses. Como sempre, meu objetivo aqui ele não é fazer crítica. Quando eu critico qualquer político, porque eu falo de política, como a gente fala de política, tem que haver o A e o B, o lado A e o lado B. Só que a gente tem que entender que política não é um meio da gente agredir as pessoas, da gente ofender as pessoas, né? Muito pelo contrário. É uma hora, quando eu critico o governo Lula, eu quero que ele melhore. Quando eu criticava o governo Bolsonaro, que também queria o mesmo resultado. Ok, gente? Então, hoje eu vou falar de novo, aí vou realmente nesse vídeo que vai ao ar amanhã, dia 3 de maio, né, que eu estou gravando hoje, no dia 2, eu gravo meus vídeos toda terça-feira, então corro o risco de chegar o vídeo de sexta-feira já está fora, né, de moda, porque o assunto muda com muita rapidez, mas eu gosto de ser transparente, falar, né, a verdade, e que eu não faço ao vivo, né, eu gravo toda terça-feira, eu passo a tarde aqui no meu escritório, né, que eu chamo de meu escritório, meu estúdio, né, para gravar, para conversar com vocês, ok? Eu tenho muito prazer em conversar com todos vocês, portanto, você que assiste o meu vídeo, muito obrigado, se sinta conversando comigo, que eu procuro sempre fazer uma boa conversa, ok? Eu dando prosseguimento ao assunto, então, de fato, é fato inquestionável que o governo Lula se encontra meio perdido. Nós já estamos caminhando para o 5º mês do governo do presidente Lula e, infelizmente, é um governo muito perdido. A chance de Lula é ele ter o acerto, né, de mandar para a Câmara dos Deputados, o Senado, a Câmara e o Senado votarem o projeto, o tal do arcabouço fiscal. É um programa que, ao mesmo tempo, ele é um programa basicamente parece bom, mas longe de ser executado, né? Que o governo do PT é um governo que pouco se preocupa com o gasto público. Olha o meu gato me bagunçando. Vai lá, meu gato. Ele sempre quer gastar. E para gastar é preciso dizer da onde tira. E esse arcabouço fiscal, ele dá muita ênfase à Receita, dizendo que não aumenta tributos, mas que a Receita terá condições de aumentar. Eu acho muito difícil, né? O PIB brasileiro vem há muitos anos pequeno, não tem crescido. Isso não vai de um ano para outro aumentar a arrecadação, aumentar a receita. Para aumentar a receita, para diminuir a despesa, só tem um jeito, né? É cortar os gastos. Isso não parece ser, a palavra corta custo não parece entrar no dicionário do PT, nem sequer de Lula, né? E a gente tem que entender isso, e não é uma crítica. É o lado, né? É o lado de Lula, a gente tem que respeitar isso, né? Ele fez esse pacote de medidas, né, e está aguardando que o Senado vote. Eu estou achando esse Congresso Nacional muito parado. Nessa confusão de Arthur Lira querendo ter o controle ainda do orçamento secreto, porque o orçamento secreto, em tese, não acabou, né? O poder de Lula, eles só mudaram de nome, mas o gasto da Câmara, a compra de voto, a compra de amigos, ele continua, a gastança no governo continua do mesmo jeito, né? Só que acho que a mídia deu uma sossegada, não dá a ênfase que deu ao orçamento secreto, mas o gasto político continua do mesmo jeito, não mudou nada, né? O governo Lula, ele fez agora, ele deixou, né? Porque há um desentrosamento na comunicação do governo Lula. Eu não quero fazer avaliação dos ministros, os próprios líderes do PT, né? Eu tenho assistido eu assisto a muitos vídeos, né, de pessoas ligadas ao PT, sites como o meu, né, com vídeos como o meu, e fazendo crítica a alguns ministros, principalmente parece ministro da Casa Civil, que não tem comunicação, e realmente está faltando ao governo Lula comunicação. Você vê que ontem, né, o dia 1º de maio, o Bolsonaro quase tomou conta para si.
Porque o governo Lula, na véspera, fez um pronunciamento, a nação mandou uma medida provisória que daqui a pouco eu vou baixá-la e ler, talvez no próximo vídeo eu já fale sobre ela, mandando o aumento do salário mínimo e também a correção da tabela de imposto de renda, e também a tributação de bens no exterior. Porque ele só era tributado, os bens, né, vamos dizer assim, ativos financeiros, né, eles só eram tributados quando esse bem era repatriado. Agora não, parece que ele quer tributar no exterior. Eu acho que, eu não li a medida provisória ainda, eu não sei se vai aumentar a tributação, tá? Eu sei que é o seguinte, quando ele corrige o imposto de renda, então tu quer pagar imposto de renda? Não, eu pago imposto de renda com muita tristeza. Porque a gente paga imposto no Brasil, mas o retorno do imposto é muito fraco, O poder público atende mal demais o Brasil. Mesmo no governo Lula, o atendimento do setor público é horroroso, né? Ainda há pouco eu fui ao Banco do Brasil, preciso ver o mau atendimento, a fila de pessoas no banco. O banco, 11 horas da manhã, não tinha dinheiro nos caixas para os aposentados, né, receberem. Hoje, 3 de maio, dia onde todo mundo já está lá querendo comprar, fazer a feira, né? Ontem foi feriado, segunda, e hoje, terça-feira, é como se fosse o primeiro dia útil, e uma agência do Banco do Brasil não tem dinheiro. Ah, mas a culpa não é do Lula? É, porque o gerenciamento está errado, que não botar dinheiro no Banco do Brasil, de Santa Cruz de Caparibe. Geralmente não tem. O banco enche e os caixas vazios. Aí fica um caixa operando, quer dizer, você dá uma senha a um idoso, ele leva 3, 4, 5 horas lá esperando, muitos em pé, sem um atendimento, sem água, sem nada, porque falta funcionário na agência do Banco do Brasil de Santa Cruz de Caparibe e falta dinheiro nos caixas. A culpa é de quê? Do Banco do Brasil, que não dá importância, né, a Santa Cruz de Caparibe, não dá importância às cidades pequenas, porque realmente é uma cidade onde tem um povo com um grau de instrução baixo, pessoas rural, trabalhadores agrícolas, né, aposentados do Fundo Rural, e que vêm receber todo primeiro de cada mês, e chega na agência do Banco do Brasil, que é um serviço que é do Estado, é federal, porque o acionista majoritário do governo do Banco do Brasil é o governo federal. Então, se o Banco do Brasil presta um serviço de má qualidade, obviamente que está sujando o governo do Lula, né? Mas essas medidas que ele fez, né, voltando ao tema, que ele fez sobre a questão da correção da tabela de imposto e aumento do salário mínimo, tem um efeito. Ele tem que cortar a despesa. Aonde ele vai? Porque quando ele aumentar o imposto, quando ele corrige a tabela de imposto de renda, ele vai arrecadar menos do que arrecadava. Ele vai pagar as contas com quem? Através de quê? Em emissão de títulos para honrar as dívidas. Geralmente é um efeito na inflação, né? Aumenta o salário mínimo, ele tem que dizer aonde vai diminuir os gastos para que ele possa pagar o salário mínimo. Ah, Antônio, você está contra o aumento do salário mínimo? Não estou contra o imposto de renda? Não, mas ele tem que dizer de onde vai tirar essa despesa, porque ele tem que reduzir. Não adianta que ele não tem como implementar uma política dessa sem reduzir. Vai ocorrer o quê? Taxa de inflação, aumento da taxa de inflação. E a briga dele com o ministro da Fazenda, né, com o ministro da Fazenda não, com o presidente do Banco Central, que hoje tem uma reunião do cupom. Vamos ver como se sai essa reunião, como é que fica a tendência da Selic, parece que o resultado sai amanhã, quarta-feira, né? Então o governo Lula é um governo perdido, ele não sabe o que fazer. 4 meses de governo, ainda não tem, parece que preenchido, como se ele estivesse ainda contratando, ainda arrumando gente para dar apoio político. O efeito, né, 37 ministérios não atendeu, né, porque ele botou 37 pessoas para governar, não cabe na esplanada dos ministérios, deve ter anexo até em Taguatinga. Ele não tem como receber esses ministros todos, ele levaria 1 mês e 7 dias se ele recebesse um ministro por dia. Isso foi porque para simplesmente acalmar os cabos eleitorais, acalmar os defensores do PT, os amigos, mas está vendo que o governo Lula não está trabalhando, porque no Senado e na Câmara ele está encontrando dificuldade, o Congresso está parado, a gente não vê ânimo, né? E o governo é um governo meio parado. Isso é triste. É triste, Antônio? Eu votei no Lula, mas infelizmente é isso que está acontecendo, porque o país, né, quando um sofre, todos sofrem. Eu penso no global, não penso só em mim. Então, essa situação, né, ele precisa governar, o Lula precisa governar, precisa de sair do palanque,
Porque, veja bem, ontem, 1º de maio, essa confusão que houve na AgroShow, como eles estão falando, é uma feira de agropecuária, né, de produtos, máquinas, implementos e equipamentos para agricultura, venda de animais, troca de raça, enfim, é tudo, reprodutores, enfim, é uma feira. Aí ele desconvidou o ministro, os donos do evento desconvidaram o ministro da Agricultura. Aí Lula imediatamente afobadamente, com raiva, com ira, tira o financiamento, o patrocínio do Banco do Brasil. Gente, isso não é de governo, não. Um governante não pode agir dessa forma, assim, tira o patrocínio do evento. Quer dizer, aí ele o Bolsonaro foi para o tal do AgroShow, cancelaram a solenidade oficial para não se encontrar Bolsonaro e Lula, que não tinha porquê, podia se encontrar tranquilamente. A ONU, organizações internacionais, contrata uma companhia que sabe fazer eventos, que ela dava jeito na entrada, a saída, onde o Lula ia sentar, onde o Bolsonaro ia sentar, fazia a solenidade de abertura e cada um ia para seus gabinetes trabalhar. Mas não, eles preferiram tirar o Lula. Como o Lula não foi convidado, o ministro da Agricultura foi desconvidado, foi uma deselegância naturalmente, né, do movimento do agronegócio, e o Bolsonaro tomou para si. Os jornais de ontem passaram o dia inteiro dando ênfase ao Bolsonaro, não ao governo Lula. O governo Lula, a grande imprensa ontem só deu ênfase ao aumento do salário mínimo e a correção da tabela, só publicaram a nova tabela do imposto de renda. E o Bolsonaro dominou. Então é preciso que o governo Lula saia do palanque e esqueça o Bolsonaro e comece a governar. Porque se ele continuar nessa pirraça, brigando com o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, ele está esquecendo de governar. A não ser que ele já esteja fazendo uma escolha do próximo adversário em 2026. Mas já está muito cedo, né, do PT já começar a programar o governo para 2026. Quando a gente não começou nem em 2023, né? O PT precisa de governar. O país está muito arcaico, a saúde está péssima no país, a nossa educação é um desastre, né? Nossas cidades são desorganizadas, uma cidade como Santa Cruz totalmente suja, desgovernada. Mas a culpa é do prefeito? É do prefeito. Da sociedade? É do morador de Santa Cruz? A sujeira tem muita contribuição do morador, que é pouco, mal educado. Mas também tem o que? Falta política federal, política nacional. Então acho que o governo Lula precisa desfriar a cabeça, governar e sair dessa briga Bolsonaro-Lula, para poder ele ter sucesso. Essa é uma situação. O que falta ao governo Lula, eu acho que ele errou, que nem Bolsonaro. Ele não tem uma boa assessoria de imprensa. Eu acho que a comunicação é essencial, e o governo Lula diz, tudo vai ter que passar pelo Lula, tudo tem que passar pela Gleisi Hoffmann, não dá conta. Gleisi Hoffmann lá na Câmara, fazendo os pronunciamentos dela, atacando os bolsonaristas na Câmara dos Deputados, mas isso não é só suficiente, é preciso de gerar mais informação para que o povo realmente aconteça. O que o governo está fazendo? Porque está numa briga muito grande entre bolsonaristas e lulistas, e o país parece, a sensação que tem, é que nós estamos desgovernados. E isso é muito ruim, porque até as coisas boas que o Lula tenha feito, que eu, infelizmente, eu não enxergo, pode ser que com a boa assessoria de informação ele mostre para a gente que está trabalhando, e a gente faça uma crítica mais, vamos dizer assim, menos ácida como a minha. Mas a minha preocupação, criticar o governo Lula, não é porque eu quero, porque você é antipetista, não. Tanto é que não sou que eu votei no Lula, porque eu queria tirar Bolsonaro, porque realmente Bolsonaro foi uma chaga, Bolsonaro foi uma ferida, né, que acabou com o nosso país e queria implantar uma ditadura em nosso país e queria governar a seu modo, desrespeitando a Constituição, porque Bolsonaro foi um irresponsável, né? Tanto é que ele está sendo processado por ter problema do descaminho das joias, né? Se esse problema das joias, se o pessoal do Ministro da Justiça tem provas e que vão processar Bolsonaro, prova que ele foi muito irresponsável, porque ele, como presidente da República, não podia trazer muamba, né, entre aspas, das Arábias para ele, né, ainda esconder numa fazenda de um amigo lá em Brasília. Realmente isso foi uma decepção. Então eu votei no Lula, não estou criticando Lula simplesmente por querer, é o que eu percebo. O governo Lula precisa de se comunicar, está faltando
e já dizia um velho ditado da minha avó, né? Quem não se comunica se entrubica. Eu acho que está faltando o Lula abrir um ministério, vamos dizer, não o Ministério das Comunicações, como a gente tem, mas um ministério que passe a informação, que dê à imprensa, né, um mecanismo de ações do governo, que a gente possa mostrar para a população que o governo está andando, que o país está crescendo, que tem projeto de Lula, porque os projetos de Lula, ele resgatou velhos projetos, o PAC, Minha Casa Minha Vida, não sei o que, auxílio. A gente só sabe que funciona o Auxílio Brasil, né, que o Auxílio Brasil não foi no governo de Bolsonaro, né, acho que não sei o que lá, criança, né, que ele paga todo mês R$600 mais 150. Isso é muito bom, o programa social, né? Agora, é preciso que o PAC ele precisa de crescer, ele precisa de fazer com que a indústria cresça, né? E eu acho que ele não pode abrir as portas. Eu sei que nosso comércio com a Argentina é muito bom, as nossas relações diplomáticas, culturais, comerciais com a Argentina são essenciais. Acho que todo brasileiro precisa disso. A Argentina é um excelente parceiro comercial nosso, mas a gente não pode emprestar dinheiro para as empresas exportarem para a Argentina, porque vai ter meia dúzia de empresas ganhando muito dinheiro e o resto dos empresários brasileiros sem o crédito do BNDES. Acho que o BNDES tem que primeiro olhar para o mercado interno, né? Ver ou amparar o pequeno... porque o pessoal... Parece que agora eles estão com raiva do pessoal do Simples. Mas o pessoal do Simples, que fatura até 5, 6 milhões de reais, há uma grande sonegação e é um benefício fiscal, sim, no Simples. Porque o Simples no Brasil falta, mais uma vez, de comunicação. O Simples no Brasil não é um fim, né? Mas só que o empresário brasileiro entendeu que o Simples é um fim, para ele nunca mais pagar imposto. Não, gente, o Simples é um meio. O empresário começa pagando pouco, mas ele, à medida que ele vai avançando, que ele vai adquirindo tecnologia, que ele vai adquirindo mercado, é necessário que haja uma comunicação do governo mostrando a esse empresário que ele pode sair do Simples, fazer uma contabilidade bem feita, fazer uma depreciação, porque tem gente que tem máquinas enormes, caríssimas, máquinas que custam 500 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil, e ele não sabe o que é depreciação, porque ele está no Simples, e como ele está no Simples, é uma contabilidade simplificada, como o próprio nome diz, o empresário acha que está muito bom. Acho que a gente precisa de rediscutir o Simples, que é um projeto, é um incentivo fiscal. A gente tem que discutir os incentivos fiscais de forma geral. Isso não é um processo curto, é programa de governo, né? A gente tem que entender programa de Estado. Acho que o Brasil tem que ver, o Lula tem que separar o que é governo do PT, o que é a ganância do PT, a obsessão pelo poder de Gleisi Hoffmann, de Lula, de Mercadante, dessa turma toda do PT, o que é programa de governo e o que é programa de Estado. Acho que a gente precisa do Estado brasileiro, precisa. E essa questão dos incentivos fiscais é uma questão de Estado, porque não se tira incentivos fiscais de um dia para a noite. Não adianta o ministro Haddad ir para a televisão e dizer, eu vou publicar o CNPJ das pessoas que não têm que tem incentivo fiscal. Gente, não é ganância. A pessoa que tem o incentivo fiscal lá, que ganhou o subsídio que o governo deixa de arrecadar 640 e tantos bilhões de reais por ano, ele deixa de arrecadar porque ele quis, ele doou. Não tem empresário ganancioso de má fé lá usando o incentivo fiscal. O incentivo fiscal é uma autorização legal que a lei permite. Então, agora, é claro, cabe ao governo repensar isso, né? O governo Dilma encheu as montadoras de incentivos fiscais, né? É um exemplo. A Dilma encheu 12 a 14 bilhões de dólares por ano. O que aconteceu? A primeira crise da Ford, o que ela fez? Saiu do Brasil. Então, precisa de olhar. E o governo do PT, o governo sempre olhou as montadoras, né? Todos esses incentivos fiscais, para não gerar desemprego, tirar a contribuição da Previdência Social, né? E vai aonde? Para determinados setores esses que nem sempre são os maiores geradores de emprego. Então é preciso que o governo trabalhe, o governo atue. Ok, gente, olha, eu sei que o assunto que eu estou falando é uma cesta de assuntos, mas eu espero que em síntese, né, a minha crítica é uma crítica construtiva para dizer que o governo Lula está precisando de sair do palanque, esquecer que é candidato em 2026, governar dando ênfase, né, informando ao povo
que é que ele está fazendo no governo, porque até agora ele não tem comunicado. Nós estamos perdidos com o governo Lula, e o PT também. O governo Lula está perdido, está tonto, como é o caso do meu título do meu vídeo hoje. Ok? Olha, muito obrigado e até a próxima.